36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaqué de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué lhe disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vão palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão, e afurará assim a Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, e diz a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderá repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, sem o Senhor, contra esta guerra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna, Joá, a Rabsaqué, pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaqué, porém, disse, porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para dizer essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um as suas terras das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram, e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaqué. 37. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou suas vestes, e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou ali a quem o mordomo de Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu servo, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faz oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhe disse, assim direis ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falou-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué, e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque vira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu ele dizer que Tiraca,
rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e todas as terras, destruindo-as totalmente. A escaparias tu? Porventura, as livraram os deuses das nações dos meus pais, destruíram Gozã, Harã, Recefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde estava o rei Ramate, o rei Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus. De todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras do Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e blasfemastes? E contra quem alcançastes a voz e erguestes os teus olhos altos? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontastes o Senhor, e dissestes: Como a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faías escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavarei e bebi as águas. Com as plantas dos meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouvistes que já muito tempo eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, o fiz vir para que tu fostes o que destruísse as cidades fortificadas e as reduzistes aos montões de ruínas. Por isso os teus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a relva verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado antes da seara. Porém eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai, cegai, plantai vinhas e comei dos frutos dela. Porque o que escapou da casa de Judá, restou tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor dos meus servos Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque, Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, escaparam para a terra de Ararate, e Sarradom, seu filho, reinou em seu lugar. 38. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele ao profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito fiz que era reto aos teus olhos.
E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol e declinaste no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus, que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Eu disse: No cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. Disse: Não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear. Desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão. Quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faça-me viver. Eis que foi para a minha paz, que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente esses te louvará como eu hoje o faço. O Pai dos filhos fará notória tua verdade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: Tome umas pastas de figos e a ponha como emplasto sobre a chaga e sarará. Também disseram Ezequias: Qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? 39. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, por tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse que de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até de teus filhos, que procederem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Pois haverá paz e verdade em meus dias. 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já há sua milícia acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: Clama. Alguém diz: Que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas. Levanta tua voz fortemente, levanta, não temas.
Redize as cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou medida dos céus aos palmos, e recolheu uma medida ao pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequenina. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus, ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são, para ele, como gafanhoto. É ele que estende os céus como uma cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar, o que reduz a nada os príncipes, e torna a coisas vãs os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, mal se tem arraigado na terra o seu tronco. Já se secam, quando se ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. Quem, pois, me farei semelhante para que eu seja igual, diz o santo. Levantai alto os vossos olhos, e veja quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número, e ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa das grandes das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor Criador, nos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento? Dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mortos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos junto ao juízo. Quem suscitou o Oriente, o justo, e chamou para o seu pé? Quem deu nações à sua face e o fez dominar sobre reis? E ele os entregou à sua espada como o pó, e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz, por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e por último, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e viram. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. E o artifício animou ao ouvires e o que a alisa com a martelo, que bate na bigorna, dizendo, da coisa soldada. Boa é, então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei, dentre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitarei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada,
e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, e eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é Santo de Israel. Eis que te farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, os outeiros tornarás com pragana. Tu os padejarás, e o vento os levará, o redemoinho os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. O Senhor, eu os ouvirei eu. O Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei os rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, porém no ermo junta a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam, e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isto. O Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atendemos para elas, e saibamos a fim delas. Os fazei ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Suscitei um norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e verá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, os pisará. Quem anunciou isto desde o princípio para que o possamos saber, ou desde antes para que digamos justo é? Porém, não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião: eis que ali estão a Jerusalém, darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre estes. Conselheiro algum havia a quem perguntasse o que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e confusão.